Persona 2 é curioso, afinal esse título foi um projeto extenso ao ponto de ganhar dois títulos sequenciais, o que o torna uma duologia. Uma continua aonde o encerramento da primeira história tem suas consequências, prosseguindo lá no segundo título, que lida diretamente com eles. E olha, isso é um caso curioso, principalmente para a época onde RPGs da Atlus, consequentemente, lançarem sequências tão próximas é até difícil. Persona 2 é uma duologia. E isso acontece porque ele é um jogo extenso e gigantesco, que foi dividida em duas partes que servem como um jogo para cada, e são jogos complementares. Eu fico muito impressionado com o fato que a Atlus apostou tão alto em um espaço que não parecia ser tão seguro. Afinal, nessa época, Persona não era tão popular quanto Shin Megami Tensei ou qualquer tipo de outro título da empresa. Persona é a IP mais... ok, existe, pode trabalhar com ela. E saber que ela se arriscou tanto, mas tanto por SP, me faz valorizar um pouquinho a mais Persona 2. E eu só queria deixar isso claro. Pecado Inocente, o Inocente Sim, é o primeiro jogo que se foca em Tatsuya e seus amigos investigando os mistérios que se tornam reais, graças a Joker, uma figura da trama. O primeiro título é uma aventura caridosa, em que mais uma vez Philemon aparece como guia. E tem esse curioso sentido sobre os rumores, já que no jogo existem rumores e esses rumores se tornam reais, e Tatsuya e sua trupe eles investigam esses rumores que se tornam realidade e assim adentram o mundo místico que está envolvido nesse jogo. E isso pode até que ser uma analogia bem interessante a mentiras. A como certas mentiras, uma vez que espalhadas e acreditadas pela maioria das pessoas, acabam se tornando verdade. Afinal, quanta fake news não se tornou extremamente real no mundo, só porque uma quantidade gigantesca de pessoas acabou acreditando? Às vezes, nem mesmo as provas mais concretas da verdade podem mudar a opinião do povo. E após Pecado Inocente, a gente tem Eternal Punishment. A Punição Eterna é então o segundo título, e esse é o grande fim de Persona 2, como nós conhecemos também é o grande fim de Persona até então. É o palco para uma nova visão de mundo, e aí também é o berço de uma das minhas protagonistas femininas favoritas. E todos os jogos de JRPG que eu já joguei, e que não foram poucos. Aqui, Joker é um novo vilão e uma trama, com várias e várias reviravoltas. O início de Persona 2, Eternal Punishment, ele fica muito na minha cabeça, porque eu considero ele bem frenético. E só. Mas é em Persona 2 e em seus subtítulos que me deixam curioso. O Pecado Inocente se refere a Tatsuya e suas ações de se envolver na trama e neste mundo oculto do jogo que acaba desencadeando tudo que a gente vê. Do mesmo jeito que a Punição Eterna se revela de tal estado atual do mesmo, e a forma que Tatsuya luta freneticamente para impedir o cruel destino que agora recai sobre ele. E isso me lembra um fator importante. É em torno disso que meu elemento favorito da trama ganha forma. Memória, ou memórias, nesse caso. Apenas o termo que usamos para um aglomerado de informações. Em Persona 2, a memória, em suas dualogias, ganha um fator sentimental, longe da velha ideia de ser só um cumprimento, só o aprendizado, só o que nós vimos. Aqui é o que nos forma. Aqui a ideia da memória representa momentos felizes que nos dão força para seguir em frente, ou que podem também serem a fonte de grandes inimigos em um estado mais subconsciente. É a emoção pelos amigos queridos que faz Tatsuya correr contra o tempo no segundo jogo. E é como jogador que temos o envolvimento para derrotar os bosses desse jeito. Caso você tenha criado memórias afetivas com o jogo. Não consertar o passado, mas sim criar um melhor futuro. Não abandonar tudo o que viveu, mas aprender que seguir em frente
é o melhor caminho. Persona 2 é claramente um jogo fantástico, e eu conto sua continuação. É meio difícil falar dele justamente pelo fato que se eu spoiler muita coisa de Innocent Sim, consequentemente quem vai começar por Eternal Punishment, você pode fazer isso. Ou só jogar Eternal Punishment vai perder a graça de muita coisa. E se eu spoiler Eternal Punishment, quem vai começar Innocent Sim vai perder a graça de muita coisa. Acaba sendo talvez a zona mais sensível de todas. Mas é um jogo curioso. Eu citei tanto memórias porque para Persona 2 eu tenho muitas memórias afetivas com o jogo. Principalmente o Eternal Punishment, que foi o último jogo que eu joguei e que eu apresentei enquanto jogava a um parente muito importante meu. Essa é basicamente uma das últimas memórias afetivas que temos juntos. Então, esse jogo, ele ganha esse tom a mais, porque toda vez que eu vejo uma coisa dele ou me dá vontade de jogá-lo de novo, eu me lembro dessa pessoa querida. Me lembro dessas memórias que me permitem seguir em frente. Então, finalizando o vídeo por aqui, eu agradeço se você deixar o seu like, como sempre, fazer um bom comentário, se inscrever e quem sabe compartilhar. Muito agradecido e a gente se vê na próxima.